Bom dia, gente! Meu nome é Renata Baruel e hoje vamos falar dos 6 nutrientes básicos para uma vida mais saudável. E hoje eu vou dar exemplo, que eu nunca dou exemplo de nada, né? Hoje eu vou dar exemplo. Então vamos lá, eu tenho que entender que a comida, ela não serve só para fornecer energia para o meu corpo, ela serve para fornecer todos os nutrientes para eu ter uma saúde otimizada. Então vamos falar do nutriente que o meu corpo mais usa como fonte de energia, que é o carboidrato, é o primeiro de todos. Então é a função dele principal, fornecer essa energia. E existem dois tipos de carboidrato, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. O carboidrato simples, ele é de fácil digestão, então significa que o meu corpo quebra mais fácil, entra muito açúcar ao mesmo tempo no meu sangue e ele pode elevar os níveis de açúcar do meu sangue, que é o famoso alto índice glicêmico que a gente chama. Vamos finalmente dar exemplo de alimento de alto índice glicêmico? Pois é, vamos lá. Então, ó, eu separei alguns aqui que é o que a gente mais costuma comer no nosso dia a dia, mas são vários. Eu tenho essa lista, me manda e-mail que eu mando para vocês. Pão francês, Gatorade, arroz branco, pão de trigo sem glúten, batata assada, cereal de flocos de milho, aquele que a gente come no café da manhã, mandioca, batata frita, abóbora, mel, bolacha cracker, melancia, melão, olha só. Pão de trigo integral, nhoque, refrigerante, panqueca, uva passa, beterraba, batata doce, mamão, suco de laranja. São alguns alimentos de alto índice glicêmico que no nosso dia a dia faz mal se eu comer o tempo todo. Pois é, olha só, batata doce, que é de moderado para alto. Os carboidratos complexos são aqueles que a digestão dele é um pouco mais lenta, é mais difícil a digestão. Então o açúcar ele entra devagar no sangue, então ele não causa esse acúmulo de açúcar no meu sangue. São os carboidratos saudáveis, são as fontes de energia boa do meu corpo. Vamos dar exemplo deles? Olha que delícia, hein? Como eu não tô brincando quando eu falo que é bom. Chocolate amargo, mulheres? Milho, manga, arroz integral, banana, kiwi, inhame, abacaxi, aveia, pão de grãos mistos, macarrão grano duro, laranja, pão de centeio, cenoura, grão de bico, leite de soja e os leites de vaca normal, barra de proteína, iogurte com frutas, aquele iogurte melhor, tá, gente? Tipo Active, esses assim. Leite desnatado, os feijões, todos os tipos de feijões, lentilha, castanha de caju, amendoim, iogurte sem açúcar. É muito gostoso ter uma dieta com esses carboidratos que são de baixo índice glicêmico, que são os carboidratos super saudáveis. Aí, por exemplo, eu posso, em vez de colocar uma batata, se eu quero adotar um estilo de vida mais saudável, um programa de vida mais saudável, o que eu faço? Eu posso substituir pelo inhame, que tem um sabor muito parecido, só que o inhame é baixo índice glicêmico, entende? Então são coisas que eu consigo, assim, substituir. Os tipos de pão, o tipo de macarrão, né? Consumir o macarrão grano duro em vez de consumir o macarrão de ovos, de sêmola, esse tipo de coisa. Então são adaptações simples que eu faço no meu dia a dia. Então esses são os carboidratos, lembrando que 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias de energia. A segunda é a proteína. A proteína é o que eu tenho em maior abundância no meu corpo depois da água. Gente, a proteína, elas são os blocos construtores. Não tem como construir um corpo sem proteína. Então ela participa da construção de tudo, do meu esqueleto, dos meus músculos, dos meus órgãos, da pele, de hormônios, de enzimas. Tudo isso tem proteína. Então a proteína ela é super abundante e o que eu tenho que entender de proteína é o seguinte: tem tipos de proteína incompleta e completa. A proteína é um quebra-cabeça, né? Então, não adianta eu ter várias peças de quebra-cabeça se elas não encaixam. Que isso são os aminoácidos. Quando eu falo de proteína incompleta, significa que eu tenho as peças do quebra-cabeça, mas elas não se encaixam. Então, dentro do meu corpo, elas não conseguem formar proteína. As proteínas completas, quando eu como, significa que ela tem todas as peças que lá dentro do meu corpo formou a proteína e o meu corpo aí sim consegue utilizar. Então vou passar para vocês as principais fontes de proteínas completas. Vamos lá? Então olha só, ovos, queijo, ovos no caso é a clara do ovo que tem a proteína, né? Queijo cottage, a ricota, carnes vermelhas magras tipo filé mignon, patinho, coxão mole, coxão duro, lagarto, músculo, peito de frango sem pele, peixes tipo atum, sardinha, salmão, linguado, tilápia, São Peter,
iogurtes magros, tofu, peito de peru, vitela, os shakes da Herbalife, leite semidesnatado, leite de soja e quinoa. São fontes excelentes de proteínas completas que vão ajudar no meu dia a dia. Essas fontes de proteínas completas, gente, tem tanto animal quanto não animal, para quem é vegetariano. Então é importante eu conseguir adaptar todas elas, tá? Lembrando que 1 grama de proteína fornece 4 calorias. Depois tem as gorduras, que é o terceiro nutriente que a gente vai falar. As gorduras, elas são protetoras do meu corpo e as gorduras, elas participam de coisas super importantes, como, por exemplo, precisa das gorduras para determinadas vitaminas, para formação de hormônios, para várias coisas importantes, para regular os níveis de colesterol do meu sangue. Então, a gordura, uma dieta que é muito pobre em gordura, é uma dieta complicada, porque ela é uma dieta prejudicial, a gente precisa. Então, vamos lá, as melhores fontes de gordura. Azeite de oliva extra virgem, as melhores fontes de gordura são as monoinsaturadas, tá? Então vamos lá. Azeite de oliva extra virgem, macadâmia, noz, amêndoa, castanha do Pará, gergelim, abacate, semente de girassol, linhaça, são alguns exemplos das melhores fontes de proteína, além de alguns daqueles peixes que a gente falou nas proteínas magras, que você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então essas fontes de gordura são excelentes, lembrando que 1 grama de gordura fornece 9 calorias. Vitaminas. Gente, as vitaminas, elas não só controlam, como elas regulam todas as funções químicas do meu corpo. Então, tudo no meu corpo usa vitamina. A questão é que, às vezes, o meu metabolismo, que é o famoso metabolismo, às vezes o meu metabolismo não está funcionando bem, porque está faltando exatamente essa quantidade, essa variedade das vitaminas para fazer com que o meu corpo funcione direito na melhor da genética que ele pode fornecer. Então as vitaminas, elas servem para otimizar a sua saúde, otimizar o funcionamento do seu corpo. E as vitaminas, elas estão em todos os alimentos, verduras, legumes, vegetais, as frutas, da maior cor possível, da maior variedade de cores. Cada categoria de cor tem determinadas vitaminas e determinados fitonutrientes que são super importantes para o nosso corpo. E, gente, vitamina não fornece energia. Esse papo que vitamina engorda é mentira. Pode tomar vitamina, porque sem a vitamina não adianta ficar tomando chazinho para o metabolismo. O seu metabolismo vai funcionar com a quantidade, com o suporte adequado de vitaminas. Agora, hoje em dia, infelizmente, é uma realidade, a nossa comida tá oca. Então eu preciso tomar cuidado, porque na minha alimentação normal é muito difícil eu ter a quantidade de vitaminas. Não porque às vezes a qualidade da minha, a maneira que eu me alimento é ruim, mas a minha comida, gente, já não tem mais. Tanto que na pirâmide alimentar nova já tem lá suplemento vitamínico. E entre um multivitamínico e polivitamínico, o multivitamínico é melhor, tá? Então não fornece calorias. Minerais, que é o quinto que a gente vai falar. Minerais, eles participam de todo o processo do meu corpo e eles, quando eles se juntam, eles fazem parte das estruturas do meu corpo. Como, por exemplo, o cálcio, que faz parte do esqueleto. Como, por exemplo, o ferro, que quando ele junta com a hemácia, ele ajuda no transporte de oxigênio. Então, quando eu tenho falta de minerais no meu corpo, eu comprometo o funcionamento das minhas estruturas, o funcionamento do meu organismo. E os minerais, junto com as vitaminas, eles podem melhorar ou piorar a condição do meu corpo. Por exemplo, se eu tomo ferro junto com vitamina C, eu potencializo a absorção do ferro. Então tem coisas que juntas eu consigo. Então por isso é importante eu fornecer essa variedade das vitaminas e essa variedade dos minerais para otimizar o funcionamento do meu corpo. Então é normal quando você toma um suplemento vitamínico ele ser de vitaminas e minerais. Tá? É super importante isso também. Os minerais não fornecem energia. E o sexto nutriente, que é a água, é o que eu tenho em maior quantidade do meu corpo. Imagina só que 60 a 75% do meu corpo é formado de água, né? Então eu tenho que entender que a água, ela é o regulador, ela é o transporte, ela regula a temperatura do meu corpo, ela regula a quantidade dos fluidos do meu corpo, né? Fora da célula, dentro da célula, entre as células. E, gente, não tem como, se eu tomo todos os nutrientes e eu não tenho uma hidratação adequada, esses nutrientes não chegam na minha célula.
E lembrando que os idosos, eles perdem a sensibilidade da sede. Por isso é importante a gente estar em cima dos idosos, para quem cuida de idosos. E para quem é idoso, você é muito difícil em sede. Então precisa fornecer água o tempo todo mesmo sem sede. E eu falei que eu ia dar um plus para quem gosta de álcool, né? Álcool, não vamos considerar álcool como nutriente não, gente. Mas só para saber, existe uma pesquisa que ela comprova que pessoas que consomem álcool moderadamente, mas bem moderadamente, eles diminuem em até 20% os riscos de problemas cardíacos e coronarianos, né? Então já existe essa pesquisa, tanto que colocaram preferencialmente quando esse álcool vem do vinho tinto. Tanto que já colocaram lá na pirâmide alimentar o consumo de vinho tinto, uma taça, de 1 a 2 taças por dia, mas não é taça não, tá, gente? É tacinha. Então eles otimizam. Lembrando que também foi comprovado na mesma pesquisa que o consumo excessivo de álcool faz absolutamente o oposto disso, faz realmente muito mal. E o álcool, 1 grama de álcool fornece 7 calorias. Então, se você faz uma dieta com esse acompanhamento de calorias que tem que fazer, lembra de colocar as calorias do álcool que você vai consumir. Lembrando que não estou incentivando a tomar álcool, gente, é só pesquisa. Tá? Já foi comprovado, bem moderado. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar dos fatores essenciais para o bem-estar. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.